Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos dois convidados. No primeiro bloco vamos conversar com o Lamarcos Teixeira, superintendente de operação e manutenção da CAERN. Vamos falar, entre outros assuntos, sobre a questão de revezamento d'água em alguns bairros da cidade do Natal. Você pode tirar dúvidas, interagir conosco ao vivo, mandando sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999229519. Anote aí e mande desde já para não ficar para o final do programa e perder a oportunidade de participar. E também pode interagir conosco através do nosso Instagram, @RobsonCidadão. Ainda não tem Instagram? Faça, que é gratuito. E se já tem, seja nosso seguidor ou nossa seguidora no @RobsonCidadão. E aí, o segundo convidado do nosso programa de hoje, vai ser o Fernando Rochael. Ele é Master Coach e com ele vamos conversar sobre o seguinte. De repente você toma decisões, traça um planejamento, mas às vezes você não consegue seguir aquilo que você mesmo planejou. O que é que está acontecendo? O que é que você pode fazer para que você siga a determinação que você colocou, por exemplo, a você mesmo, para melhorar a sua vida em casa, família, no trabalho, no seu ambiente profissional? Então fique atento ao nosso Boa Tarde Cidadão de hoje e você vai poder interagir conosco nas duas entrevistas. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro convidado ao vivo na Band Natal. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, isso é inovação. De segunda a sábado às 7h20 da noite, Jornal da Band. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, está no ar, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso primeiro convidado de hoje é o Lamarcos Teixeira, superintendente de operação e manutenção da CAERN. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, cidadão. Lamarcos. Boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição. É um prazer tê-lo conosco e eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre algo muito importante, que é abastecimento d'água. Estamos diante de um problema de seca no nosso estado e, infelizmente, apesar das chuvas que a gente tem observado em algumas cidades do próprio interior do Rio Grande do Norte, nós temos a sensação de que é necessário racionar água para evitar, até de maneira preventiva, para evitar problemas também aqui na nossa cidade do Natal. Apesar de que o litoral, em relação ao interior, tem muito mais chuva, né? Isso. Exato. Essa é uma realidade que nos últimos 30 anos apenas a gente teve algo parecido em 2013, né? Mas exatamente nesse momento que chegou de alerta, chegaram as chuvas e recuperou o nível dos mananciais sem precisar de fazer nenhuma ação do tipo que está sendo feito. E essas chuvas, elas têm ajudado a recuperação dos mananciais no interior do estado, mas isso também é válido para a cidade do Natal? Não. Aqui nós tem uma outra realidade. Você vê que nós temos, na mesma cidade, nós temos dois mananciais, o do Jiqui
e o de Extremóis. E o comportamento é diferente, né? As características de quem, de como está sendo retirada essa água, a questão da retirada de mata ciliar, então o que causou assoreamento em algumas partes. Então são fatores que cada um tem que contribui para o problema, digamos assim, das condições do nível da lagoa, né? Agora, por exemplo, que partes de Natal são abastecidas com as águas da Lagoa do Bonfim, e que é um manancial, ou Lagoa do Jiqui, e que outro setor da cidade é abastecido, por exemplo, com as águas da região de Maxaranguape? Certo. O nosso sistema de abastecimento, a questão do Bonfim, ele é mais direcionado ao interior do estado, a parte do interior. Aqui em Natal, ele divide na questão da Zona Norte, com o manancial de Extremóis, e que é responsável por 70% do abastecimento e 30% por poço. Já que na parte da Zona Sul, Leste e Oeste, o Jiqui, a Lagoa do Jiqui, que contribui com 30% e 70% de poço. O que dizer em relação a esse rodízio pelo qual está passando o setor, a Zona Norte da cidade do Natal? Na Zona Norte. Na Zona Norte, a gente fez um acompanhamento, sempre faz constante, com o IGARNE, que é o órgão responsável por monitorar a questão do manancial. Isso, é o Instituto de Gestão das Águas. Isso, exatamente. Em relação que é lá o Dr. Josivan, que representa, então a gente vinha marcando já várias reuniões desde o mês de outubro, né? E eles definem lá uma faixa, digamos, de alerta, certo? Que é exatamente os 38% da capacidade que se encontra a lagoa. Isso a gente deflagrou as ações, porque contando também com o nosso histórico, que nunca faltou as nossas chuvas digamos assim, nosso período de inverno aqui, que é maio, junho e julho, certo? Então, com as medidas que foram tomadas, é para que a gente consiga chegar com folga esses meses e tentar reverter a situação, né? Muito bem. Mandando um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha pelo Instagram, @RobsonCidadão. Estamos aqui direto, vamos ver quem é que está aqui conosco, deixe-me ver. O Fagundes, Lúcia Rezende, Renê Silveira, valeu Lúcia, obrigado. O Barros também está nos acompanhando, Francisco Ayrton, Jussier, também Nelly Emanuela, né? E o Camargo Costa, obrigado também, deixa eu ver. Léo Lira e Caio Graco Alves, obrigado pela audiência de vocês. Também a Larissa Beca e a Academia Via Olímpia, né? A turma toda aqui, obrigado pela audiência de vocês. E a Renata Lisandra. Temos pergunta de telespectadores aqui agora. Se há previsão para o rodízio acabar, né? A telespectadora é lá do bairro do Panatis, mas não se identificou. Isso. A melhor previsão seria exatamente com o início dessas chuvas previstas para maio, junho ou julho. Se as chuvas corresponderem à expectativa, o rodízio pode vir a ser suspenso, né? Exato, que chegue a botar um nível confortável, né, na lagoa. Um abraço para Ana Gleide, dizendo aqui, programa excelente, muito obrigado pela audiência. E Renata Lisandra também. Valeu, obrigado pela audiência. Gustavo Lira Júnior e Sidney Mingau. Mais perguntas de telespectadores. Alguns bairros não foram afetados na Zona Norte ou é a Zona Norte inteira? Pergunta aqui do Michael, que está nos acompanhando no Novo Horizonte. Ok. Foi sim, a gente até pôs na mídia. Alguns bairros, somente aqueles que estão localizados entre Gramoré, Pajuçara, e alguns conjuntos, né? Brasil Novo 1, 2 e 3. Então, digamos assim, 80% é a parte que está em rodízio e apenas 20% a 25% é a parte que não está. Essa lagoa, ela abastece quantos por cento da Zona Norte? Essa que está, o nível dela descendo rapidamente? 70%. 70%. Isso. Né? Aí... É um rodízio preventivo, né? Para evitar um futuro colapso, né? Isso, é como eu falei, essa é uma medida de ação preventiva para que a gente consiga chegar até esses meses previstos no nosso mês de período de inverno. Agora, outras ações também estão sendo deflagradas, digamos assim, paralela a isso. Por exemplo, a primeira delas está sendo a gente baixar o nível do nosso sistema de bombeamento
lá onde é hoje o ponto de captação já, certo? Então a gente desceu a semana passada 50 centímetros, meio metro para o fundo da lagoa, e estamos estudando ainda essa semana, dependendo se não mudar o cenário, de baixar mais 50 centímetros. Uma outra segunda opção é a questão dos poços. Nós temos 59 poços, 30 desses se encontram em operação, e 10 não tem condições de a gente entrar, estão desativados por questões do nitrato e não tem capacidade de diluição. Os demais estão situados próximo a reservatórios, que é ali no Parque do Coqueiro, chamado Reservatório 14, e o R8 ali na estrada, na margem direita de quem vai para a Redinha. Então, esses postos, eles estão, digamos assim, em stand-by, sendo preparados, porque à medida que a gente for perdendo a capacidade de bombeamento, a gente vai tentando compensar com esses postos, certo? E a terceira seria, a gente já também deflagrou o processo de um novo ponto de captação na lagoa através de flutuantes, que são o sistema numa balsa, digamos assim, certo? Isso aí também já está em andamento, só por, digamos assim, por essa linha de prioridades, certo? Então, o terceiro caso que a gente poderá entrar é com um novo ponto. Por quê? Porque a lagoa, apesar de ser muito extensa, ela é rasa. Mas a parte mais profunda é exatamente onde ela se encontra, o rio Guajiru com o rio Mudo, onde está concentrado ali onde está o ponto de captação da Caerne. Então ali onde tem a cota mais favorável, digamos assim, mais profunda para o nível de captação. Muito bem, abraço para Jajá Oliveira Torres, e o Matheus está nos acompanhando, o pessoal do programa Petzu também, um abraço. Mais pergunta, telespectador? Meu xará Robson, ele é de qual bairro? Ele pergunta se a mata ao redor da lagoa interfere na pouca água de Extremóis. Olha, isso é um procedimento que qualquer manancial chega a fazer um pouco de diferença quando ele sofre vamos supor, desmatamento, tira a mata ciliar. Isso prejudica, porque no período de chuvas aí há um assoreamento no leito desses rios, e isso acaba prejudicando. Para isso, o IGARNE, nesse período, ele também está deflagrando algumas ações de fiscalizar não só essa questão, como até mesmo possível retirada de água irregular, pessoas que não têm outorgas para fazer a retirada de água. Pergunta aqui, desta vez, não pelo WhatsApp, mas a pergunta que vem agora do nosso Instagram, @RobsonCidadão, também transmitindo ao vivo o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal. Pergunta do Vanilson Costa: há possibilidade real de acontecer o rodízio nas outras regiões de Natal, deixa eu ver aqui, pelas fontes que abastecem essas outras regiões estarem também ou não em situação semelhante? Existe essa situação ou somente a lagoa que abastece a parte de Natal, que é a Zona Norte, que está passando por essa dificuldade? Isso, é bom esse entendimento. Não, os sistemas são diferentes, certo? A parte da zona sul, leste e oeste de Natal, hoje se encontra numa posição mais, digamos assim, confortável. O manancial se encontra com em torno de 80% da sua capacidade. Até essas últimas chuvas, agora no final de semana, até beneficiou mais essa parte daqui, independente do sistema de Extremóis. Muito bem. Abraço para Francisco Ayrton, está nos acompanhando pelo Instagram. Pergunta do Francisco Silva, Ricardo Silva, de Neópolis, né? Ele diz que está notando que a água da Lagoa do Jiqui está um pouco amarelada. Ele quer saber se isso pode afetar o abastecimento e se isso significa que a qualidade da água está ruim. Não, apesar de ser um aspecto físico, a cor, né, a gente não tem não tem registro de ocorrência desse tipo. Se for alguma coisa pontual, ele pode ligar para o 115 da Caerne, fazer a sua reclamação, que irá uma equipe lá de tratamento fazer uma coleta para a gente poder dar uma resposta mais afirmativa, né, em relação a isso. Muito bem, então para a gente finalizar, só repetindo esse contato da Caerne para dúvidas, para alguma sugestão, para um pedido de avaliação em caso de uma água com a coloração diferente, para que a Caerne avalie. Então qual é o número do telefone? 115. 115, né? E nesse 115 é a ligação que 24 horas? 24 horas, uma central nova de atendimento. Não é só horário expediente? Não, 24 horas é uma 115. central. Isso, afirmativo. Muito bem. Um abraço pessoal da Office Radio, né? Está nos acompanhando, obrigado pela audiência, e agradeço também a sua audiência no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Lamarcos Teixeira, superintendente de operações e manutenção da Caerne.
Nós que agradecemos essa grande oportunidade de interagir com a população, principalmente nesse período crítico, e pedir, solicitar a contribuição na questão do uso consciente para ajudar a gente a atravessar essa fase difícil. Muito bem, obrigado. Um abraço, Nilson, aqui da Office Radio, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, conversando com o Master Coach Fernando Rochael. Às vezes você planeja algo e você tem que tomar algumas atitudes para aquilo que você planejou acontecer. Por que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a coisa não acontece ou você não toma a atitude que você mesmo planejou? O que é que está acontecendo? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até já. Prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão, o ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. Verão na Band tem segunda, eles estão nas ruas, polícia 24 horas. Terça, Steven Seagal bota pra quebrar, justiça implacável. Quarta, tem filme, tem Cine Band. Quinta, sem crise, pesadelo na cozinha. E na sexta, você curte Pânico na Band e viaja pelo mundo segundo os brasileiros. Suas noites mais quentes é no verão da Band. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.